Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 11 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 11 da Banca Sebrasp trabalha aqui com tabela verdade. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo do tio representa a negação. Considere também que as três primeiras colunas de uma tabela verdade, que envolve as proposições P, Q e R, sejam as seguintes. Então, ele me dá aqui as três proposições e as linhas. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Por que ficou 8? Porque eu tenho aqui três proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade, que é um tipo de pergunta que a banca gosta de fazer, é 2 elevado ao número de proposições simples. 2 elevado à terceira, vamos ter 8 linhas. Com base nas informações apresentadas, julgue o item seguinte. A última coluna da tabela verdade relacionada à expressão, então aqui ele está me dando uma proposição composta, apresenta os valores V ou F na seguinte sequência. Então, nós temos que fazer a tabela verdade para poder descobrir se essa sequência está certa ou errada. Então, aqui nós temos que utilizar o seguinte, nós temos que usar aqui um bicondicional, tá? Que é um bicondicional, é um se e somente se, como tabela verdade, né? Temos que saber fazer a tabela verdade desse bicondicional para poder aplicar. E aqui nós temos uma conjunção. Uma conjunção é o nosso I. Eu vou colocar direto o I, né? No caso conectivo aqui é o I. Nesse tipo de questão, o que eu tenho que observar e o que eu tenho que saber para poder resolver a questão? Eu preciso observar quais são os conectivos, preciso construir a tabela verdade desses conectivos para poder fazer a aplicação e eu preciso saber também qual é a sequência correta para fazer a questão. No caso aqui, a ordem de precedência dos conectivos. Essa ordem de precedência ela é similar quando nós temos na matemática, por exemplo, multiplicação e soma, multiplicação, subtração e divisão, tem uma ordem correta para poder você fazer a questão. Então, que ordem é essa nos conectivos lógicos? Eu vou colocar aqui para a gente verificar. A ordem de precedência vai ser, primeiro a gente faz as negações, certo? Primeiro a gente faz as negações, conjunções, disjunções, condicional e bicondicional. No caso da tabela verdade, quando a gente pega uma tabela verdade qualquer, sempre vai estar nessa ordem. Primeiro tem o I, depois o OU, depois você tem o OU, se, então, e o se, somente se, que é o bicondicional. Eu vou construir as que a gente precisa aqui para resolver a questão, tá? E nesse caso, nós temos que lembrar também de outro detalhe. O que está dentro de um parêntese, ele vai ser resolvido primeiro. Então, vamos lá, vamos à nossa resolução. Primeiro, a gente vai resolver aqui o que está dentro desse parêntese. Por mais que aqui eu tenha um não R, eu posso fazer também, ó, presta atenção. Na ordem de precedência, fala que eu tenho que fazer isso primeiro. Então, note que eu posso fazer ele aqui, não R, mas só que eu não vou fazer ele aqui, tá? Dá para a gente resolver fazendo ele depois do bicondicional. Então, eu vou fazer primeiro o P e Q, aí depois eu vou fazer aqui o não R, vou fazer aqui do lado, assim, não R, e aí eu vou fazer o bicondicional entre eles. Então, eu vou fazer aqui primeiro esses dois separados e depois eu vou fazer o bicondicional. Aí, nesse caso, eu vou fazer a tabela verdade do I, proposição P e Q, eu coloco aqui duas proposições genéricas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Faço a conjunção entre elas. Quando que a conjunção é verdadeira? Só na primeira linha. Então, aqui vai ser verdadeiro. Deixa eu ajeitar aqui esse Q. Falso, falso e falso. Então, para fins de resolução, o que eu vou buscar dentro do que eu já tenho aqui? Eu vou procurar quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro para ter o resultado lógico verdadeiro. Então, olhando aqui, eu tenho verdadeiro e verdadeiro aqui, aqui e em nenhum outro lugar eu vou ter. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui na minha conjunção, coloco verdadeiro, verdadeiro e desço com todo mundo falso. Todos os demais serão falsos. Tudo bem, agora eu vou fazer não R. O que seria o não R? É justamente a negação. Se aqui é verdadeiro e falso, aqui vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro. Todas as possibilidades foram invertidas aqui, a negação. Agora eu vou voltar aqui na minha tabela verdade, vou fazer o bicondicional. Bicondicional, quando os dois são iguais, o resultado lógico aqui é verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro aqui, certo? Bicondicional. E eu vou ter verdadeiro quando os dois forem falsos. A gente pode pensar como se fosse uma balança. Então, se eu tenho verdadeiro de um lado
Tá? Essa balança aqui, ela vai ficar equilibrada quando verdadeiro com verdadeiro fica em equilíbrio, o resultado lógico é verdadeiro. E falso com falso, nessa minha balancinha aqui, ela fica em equilíbrio também, o resultado é verdadeiro, sempre que equilibrar. E quando eu tenho os opostos, falso, falso. Aí eu vou buscar aqui dentro das minhas opções, agora eu vou fazer esse bicondicional, vou colocar aqui, ó, entre as possibilidades de valores lógicos, já não vou usar mais nem esse, vou usar direto os valores lógicos. Vou fazer aqui o bicondicional entre todos eles, e aí eu vou colocar do lado aqui o resultado, tá, desse bicondicional. Qual que vai ser o resultado? Vou colocar aqui de preto. Tá? Quando os valores são iguais, o resultado lógico é verdadeiro. Quando eles são diferentes, o resultado lógico é falso. Então, primeiro resultado aqui é falso, o segundo é verdadeiro, depois eu vou ter aqui o terceiro também é verdadeiro, quarto, falso, quinto, verdadeiro, porque são iguais. Aqui, como eles são diferentes, eu coloco falso. Quando são iguais, eu coloco verdadeiro e aqui, no caso, também vai ser falso. Agora, eu vou observar se essa sequência que eu tenho aqui é justamente a que eu tenho no texto. Falso, confere. Verdadeiro e verdadeiro aqui, confere também. Agora eu vou ter um falso, conferiu. Verdadeiro, confere. O próximo é um falso, confere. Verdadeiro também está conferindo. E, por fim, eu vou ter um falso. Então, exatamente o que foi dito no enunciado significa que o item está correto. A última coluna da tabela verdade relacionada a essa expressão apresenta valores verdadeiro ou falso na seguinte sequência. Essa sequência aqui, de cima para baixo, então o nosso item é um item que está correto. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Espero que você tenha compreendido toda a resolução. Não deixa de baixar esse material. Esse material contém 87 questões só de raciocínio lógico da Banca Sebrasp do ano de 2021. Te vejo na resolução da questão 12.